Desde que o governo apresentou o novo arcabouço fiscal, vimos uma reação positiva no mercado. A bolsa subiu cerca de 4%, o dólar caiu novamente abaixo de R$5 e, apesar de eu particularmente não ter gostado muito desse arcabouço, ele é muito melhor do que a ausência de regra nenhuma. E essa parece ser a percepção do mercado. Não há unanimidade se o arcabouço é bom ou ruim, mas o ponto interessante é que o arcabouço ele vincula o aumento de gastos do governo ao aumento da arrecadação. E aí vem a grande pergunta: como o governo fará para arrecadar mais? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, primeiro uma resposta e depois um lembrete. A resposta é: por que diabos estou vestido assim? E no meio do vídeo você verá o porquê. Eu estava gravando ads para Finclass e ficou muito bom, inclusive. Eu devo colocar aqui no meio do vídeo, se o pessoal da edição tiver acabado, porque literalmente eu saí do ads para gravar este vídeo para vocês. E o outro ponto é lembrar da turma 21 do Viver de Renda, que terá suas inscrições abertas no dia 15 de maio. Então, se você quer aprender a investir ao longo de 12 semanas com uma equipe de suporte respondendo todas as suas dúvidas e pegando do zero para que você possa montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países, aprendendo a investir aqui e no mercado americano, esse curso é para você. Se estiver interessado, se inscreva no link que estará aqui na descrição. Entrando agora no tema do vídeo, vamos lembrar que antes desse novo arcabouço fiscal que foi entregue no Congresso nessa semana e que ainda poderá ser modificado, o que nós tínhamos no Brasil desde o final de 2016, na época do governo Temer, era o teto de gastos, que limitava fortemente o crescimento das despesas públicas, com algumas exceções, mas a maioria delas crescendo somente a inflação do ano anterior, medida até o mês de junho. Já nesse novo arcabouço, o governo fez aquilo que ele falou que iria fazer. Ele queria espaço para gastar mais. E bom, o primeiro ponto é, poxa, por que o mercado subiu depois que isso aconteceu? Na minha visão, mas aí também seria arrogância demais querer falar por todas as pessoas que estão envolvidas no mercado, mas eu penso o seguinte: ter alguma regra fiscal é melhor do que não ter regra nenhuma. E como funciona a nova regra fiscal se ela não for modificada, né? O que pode vir a acontecer ao longo dos 4 anos de governo, talvez até agora, para a sua aprovação. Já o novo arcabouço fiscal, ele funciona com bandas, prevendo um aumento real dos gastos, ou seja, inflação e mais alguma coisa, variando entre 0,6% e 2,5%, sendo que isso está condicionado ao aumento da receita do governo. Então o governo tem um aumento de receita de um ano contra o outro, e até 70% desse aumento pode se traduzir em aumento de gastos. Também há exceções para esses gastos, como por exemplo, créditos extraordinários, piso da enfermagem, despesas com universidades e projetos socioambientais. Mas tirando as exceções, então nós vemos que de fato há um teto para o aumento de gastos, mas o que foi muito questionado por algumas pessoas é que também temos um piso, já que mesmo que o ano seja muito ruim em termos de arrecadação para o governo, por exemplo, um ano de recessão, de queda do PIB, o gasto poderia aumentar IPCA do ano anterior, medido até junho, no intervalo de 12 meses de julho até junho, mais 0,6%. O governo também colocou uma meta de superávit primário. Superávit primário seria a arrecadação menos as despesas, sem contar os juros da dívida. E o que chama atenção, a previsão do Boletim Focus para esse ano é de um déficit primário na casa de 1%. Na apresentação do governo, ele já colocou para 2023 uma meta de 0,5% de déficit apenas, para que depois em 2024 aquilo virasse 0, depois 0,5% positivo e 1% positivo em 2026, sendo que há bandas de tolerância para cima e para baixo. Se o governo ele consegue passar as bandas de cima, ele teria espaço para gastar mais. Se o governo ele ficar abaixo da banda de baixo, o que acontece é que ele não vai poder aumentar o gasto em 70% da receita, mas sim em 50%. Sendo que, mesmo que a receita caia, vamos lembrar que é aquele mínimo de 0,6% de aumento nos gastos. E qual é a minha visão sobre isso? Bom, eu concordo com o pessoal que fala que ter alguma regra fiscal é melhor do que não ter nenhuma e entendo perfeitamente a subida do mercado. Afinal de contas, se você volta para os anos de 97 até 2015, a despesa do governo cresceu, na média, IPCA mais 6%. Então, ter uma despesa que vai aumentar no máximo IPCA mais 2,5% e podendo em várias ocasiões aumentar menos do que isso, é muito melhor do que não ter regra nenhuma e voltar a ter aquele aumento de despesa colossal que nós tivemos nos anos citados. Agora, o
ponto negativo é essa questão de que se você tiver mais receita, você pode gastar mais. Então veja que se cria um estímulo para que o governo consiga novas fontes de receita. Inclusive, para bater a meta de superávit, ou no começo, né, de menor déficit primário, o governo ele tem que arrecadar mais, uma vez que eles não citaram corte de gastos dentro da proposta. Eles não querem cortar gastos. E como superávit, né, ou um menor déficit viria da diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, para que esse déficit fique menor e depois se transforme em superávit, uma das formas de conseguir isso é através de mais arrecadação. Por exemplo, via impostos. O próprio governo falou que ele queria arrecadar mais 150 bilhões, né? Isso veio através do Ministério da Fazenda. E algumas tentativas de aumentar essa arrecadação já foram veiculadas, como por exemplo, a pauta que dominou a última semana nas redes sociais, que foi o fim da isenção que existe para compras de até $50 do exterior. Essa isenção seria feita através de uma mudança no entendimento de para quem ela seria válida. Queriam colocar que somente seria válida se você, pessoa física, comprasse de outra pessoa física e não de uma pessoa jurídica. E aí a taxa em si poderia ficar num valor tão alto quanto a compra. Isso gerou muitos protestos, até porque quem consome esse tipo de roupa são classe média, mas principalmente as pessoas que têm menos dinheiro, porque elas realmente ficam muito baratas comparadas às roupas feitas aqui no país. E diante de muito protesto, o governo acabou mudando de ideia. Então falou que não ia mais taxar a Shein, Shopee e outras empresas assim. Mas eles estão avançando agora contra sites de apostas na tentativa de aumentar a arrecadação. O que poderá ser feito depois disso? Criação de novos impostos? Bom, o governo mesmo, na figura do Ministério da Fazenda, falou que não vai criar novos impostos. Além disso, você tem a fala do Arthur Lira, o presidente da Câmara, falando que, na visão dele, não há possibilidade do Congresso aprovar um aumento de impostos daqueles que já existem. E aí, se você vai para o Ministério da Fazenda, eles falam que, bom, então vamos tentar ver a questão das distorções tributárias que existem no Brasil, dos benefícios fiscais que alguns setores têm e que não deveriam existir. E, logicamente, você encontra muito dinheiro que é dado em benefício fiscal para certos setores que conseguem se organizar e fazer lobby no Congresso. Mas acabar com isso é tremendamente complicado. Imagine como que os políticos do estado do Amazonas, por exemplo, se colocariam frente a uma tentativa de acabar com a Zona Franca de Manaus, que, por vários pontos de vista, ela acaba fazendo com que o Brasil ele tenha uma produção estranha. Você pega, por exemplo, componentes de uma moto feitos aqui no Sudeste, no Sul do Brasil, de repente eles têm que subir todo o litoral, entrar lá pela foz do rio Amazonas, por exemplo, e até a Zona Franca de Manaus para acabar de ser montada a moto para que novamente ela volte para ser vendida aqui no Sudeste. O Marcos Lisboa costuma falar que essa é a moto 0 km mais rodada do mundo por conta dessa questão. Agora imagine, será que eles conseguem mexer nesse vespeiro? Será que conseguem chegar para o setor de agronegócio, tem uma bancada muito forte, e falar que eles também vão tirar algumas isenções que podem existir para aquele setor? Então, mexer nessas isenções é sempre muito complicado. Por conta disso, vem o título do vídeo. Já que o governo ele quer aumentar a sua arrecadação e ele não quer criar mais impostos, talvez nem venha conseguir isso, também vai ter dificuldade de subir a alíquota dos impostos já existentes. E para mexer nesses benefícios tributários, ele vai ter que ter muito capital político, o que talvez não seja possível. Qual seria outra possibilidade do governo? Inflação. E se a gente for olhar as falas do governo, eles já querem mexer na inflação, deixando a meta mais alta para os próximos anos. E antes de prosseguir com a explicação, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos dar uma olhada no vídeo que eu gravei com essa roupa. Olha só, mas que bela moça temos por aqui. Olá, Coronel Cortez, há quanto tempo? Elegante como sempre. Mas quem são os seus acompanhantes? Bom, estes são os meus grandes amigos investidores. Este é um grande investidor da Bolsa, Enzo Gorloni. Este é um grande investidor de small caps, Antonio Margheriti. E aquele é o seu assistente, Dominique de Coco. E este, meus amigos, é o Coronel Cortez, que investe na Bolsa há uns 20 anos. Buongiorno. Grandes investidores? Imagino que vocês analisem as empresas talvez com um top-down ou então um bottom-up. Não são do tipo que escolhe as empresas através do dividend yield dos últimos 12 meses, não é mesmo? Sim, correto. Como é seu nome mesmo? Gorlami. Gorlami. Eu estou falando certo? Gorlami. Me fala mais uma vez. Gorlami.
Quer aprender finanças e parar de embromar? Então aproveite, porque no dia 24 de abril e somente nesse dia você vai ter a chance de assinar a Finclass com 50% de desconto, de R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual, levar bônus e ainda terá direito a uma vaga no maior evento presencial de finanças do país que faremos no segundo semestre. Para aproveitar, toque no link aqui abaixo e entre no grupo de WhatsApp, aproveitando a promoção no dia 24. Margarete! Voltando ao assunto, mas por que uma inflação mais alta acabaria auxiliando o governo? Bom, basta você pensar na questão de receita contra custos do governo. E para isso eu vou dar um exemplo matemático, para que você entenda por que o governo ele gosta de uma inflação um pouco mais alta. A primeira coisa é que você já tem um reajuste de gastos pela inflação em si. Esse já é um ponto. Mas por que essa inflação mais alta, medida pelo IPCA, também pode auxiliar até na parte real da subida dos gastos? Entenda isso através de um exemplo nos combustíveis. Então, digamos, aqui por um exemplo numérico mais simples, que o litro do combustível está custando R$ 5,00 e que de impostos federais, vamos lembrar que também há outros impostos, mas estamos falando aqui do governo federal, você tenha 20% de alíquota sobre esses R$ 5,00. Então, a cada litro que custa R$ 5,00, 20% se transforma em imposto. 20% de R$ 5,00 dá R$ 1,00. E aí, digamos que os preços no Brasil comecem a aumentar muito, ou até por conta de questão de barril de petróleo internacional, de escassez na produção, o OPEP+, fazendo alguma coisa para deixar os preços mais altos, o que talvez não viesse a nos afetar, porque uma das tendências do governo é querer mexer nessa questão da política de preço da Petrobras, mas mantendo nesse exemplo para que você possa entender. O petróleo subiu e aí o litro do combustível saiu de R$ 5 para R$ 7,00, sendo que o imposto continua sendo de 20%. Ele está lá com a sua alíquota intocada. Agora, 20% de R$ 7,00 dão R$ 1,40. Então veja que a arrecadação do governo saiu de R$ 1,00 por litro para R$ 1,40 por litro. Ela cresceu 40%. E pense que esse mesmo aumento, com uma inflação mais alta, aconteceria sobre alimentos, aconteceria sobre vestuário, aconteceria em si, como efeito da inflação, uma subida generalizada dos preços, sobretudo, com alíquotas de impostos fixas, aumentando a arrecadação do governo. Poxa, Bruno, mas isso aumenta a arrecadação, mas como o governo também tem gastos e agora ele vai ter que gastar com preços mais altos, isso também aumenta a despesa do governo de uma vez. Sim, mas aí temos que lembrar quais são as principais despesas do governo. Se você consulta o site Tesouro Transparente, você vê em linhas gerais os gastos do governo, inclusive a evolução deles ao longo dos anos. E se você olha os gastos mais relevantes, mais ou menos 70% dos gastos do governo, quando combinados, estão em regime geral de previdência social, pessoal ativo e regimes próprios. E se você pega esses três gastos, pessoal aposentado vai ter reajuste no começo do ano pelo IPCA, sendo que o IPCA, pela sua natureza, é uma média do aumento de preços de uma cesta de consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários. Ele, como uma média, é sempre mais baixo do que pontos extremos. Então imagine, por exemplo, que a farinha que você compra aumentou de preço, que o arroz que você compra aumentou de preço, o feijão aumentou de preço, o combustível aumentou de preço. Mas a carne de cordeiro, consumida somente por famílias que costumam ter uma renda mais alta, ela diminuiu. E a carne de cordeiro está na cesta do IPCA. Então veja que tudo que você consumiu subiu mais que a média. Mas a média do IPCA foi trazida para baixo porque um item que você não consome, que tem menos demanda, acabou puxando o preço para baixo. Ou seja, o governo pode arrecadar mais, porque os preços subiram mais do que o IPCA, sendo que ele vai reajustar aposentados pelo IPCA. E isso eu estou focando em regime geral de previdência. Se pega os regimes próprios, eles podem ter regras diferentes. Para os militares, por exemplo, o reajuste do pessoal da reserva é vinculado ao reajuste do pessoal da ativa. E esse reajuste pode demorar uns bons anos para acontecer. Se a gente volta, por exemplo, à fase do governo Fernando Henrique, que saneou as contas públicas do país após a criação do Plano Real, que começou em outro governo, mas deu tão certo que acabou elegendo o Fernando Henrique depois. Durante os 8 anos de governo do Fernando Henrique, meu pai, ele é militar, ele ficou 8 anos sem aumento. Numa época que a inflação era bem mais alta, a média dela, do que nós temos nos tempos de hoje. Então vejo que com isso o governo acabava arrecadando mais, já que tinha alíquotas de imposto fixo sobre preços crescentes, enquanto parte da despesa permanecia a mesma, em termos reais até menores, porque você tinha inflação. Ou seja, eu acho que no final das contas é a inflação que vai fazer a conta fechar para o governo. Mas eu entendo que ela vai subir agora de cara, nesse ano, ficando, por exemplo, muito acima da meta, ou no ano que vem. Eu entendo que vai ser nem nesse ano e nem com muita força no ano que vem. E eu digo nesse ano porque se você olha o IPCA nesse momento, ele está bem comportado. Ele está, inclusive, pensando em 12 meses, dentro do teto da meta que o Banco Central tem de inflação. Consultando o site do Banco Central, nós vemos que o IPCA nesse período está em 4,65, enquanto o teto da meta é em 4,75. A meta é 3,25, mas há 1,5 pontos percentuais de tolerância para cima ou para baixo. Nossa, então esse ano a gente vai bater a meta. Eu
Eu acho difícil, porque se você pega esse intervalo de inflação em 12 meses, ele está contando ainda com o final do ano passado, onde tivemos 3 meses de deflação, ou seja, ao invés de ter uma inflação positiva, esse índice do IPCA ele veio negativo. Então, se a gente pega o período de 12 meses fechado desse ano, ainda que no final do ano você tenha 3 meses de IPCA zero, o que é muito improvável, o que nós teremos é um número crescente contra um número negativo no ano passado. Então, acho difícil batermos a meta de inflação desse ano. E pro ano que vem, você já vai ter aquele burburinho sobre quem irá substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. E como o mercado ele sempre antecipa tudo, imaginando que você pode ter uma inflação mais alta, uma política mais dovish, por conta de entrar alguém que está mais alinhado com o poder executivo na direção de que, olha, temos que ter juros mais baixos, uma inflação mais alta ela não tem tanto problema assim, principalmente pensando em aumento de receita para gerar aumento de gastos, o mercado já pode adiantar as coisas. Mas, já pensando que o mercado está adiantando as coisas, o Banco Central pode reagir subindo juros. Então, quando que eu acho que a inflação vai começar a pegar mesmo? Depois que o Roberto Campos Neto sair do Banco Central. Porque aí você vai ter um presidente que ele vai estar mais alinhado com as ideias do governo, afinal de contas ele vai ser escolhido pelo Lula, que pode praticar uma política de juros mais baixas, ainda que a inflação fique maior, até porque eu entendo que com esse novo arcabouço fiscal é interessante para o governo que ele tenha uma inflação mais alta. Mas isso a gente vai ver só no futuro. Como diz o Sêneca, um filósofo romano que eu gosto muito, o passar do tempo revela a verdade. Então vamos esperar o tempo passar, mas enquanto isso eu ficaria de olho aberto com títulos pré-fixados. Principalmente depois que a taxa de juros começar a cair, eles forem marcados ali para baixo, né? Na sua taxa de juros que eu digo, começarem a oferecer juros menores. Porque nesse momento tem muita gente ganhando com pré-fixado, porque afinal de contas o pessoal já estima quedas na Selic a partir das próximas reuniões do Banco Central. Mas será que vai cair muito? E principalmente pensando em juros futuros, eu já não acho que vai cair tanto assim. Então é um negócio para você ganhar algum dinheiro, mas fique de olho aberto. Eu até tenho prefixados na minha carteira, mas nunca é uma posição muito grande, porque se você olha a história do Brasil, é uma história inflacionária. E não acho que a gente vai mudar tanto assim essa história no futuro. Bom, esse era o meu recado por aqui, espero que você tenha gostado. Se você quiser acumular pontos na Tuto, uma startup de gamificação que a gente usa para trocar por relatórios, tem um link aqui na descrição também, onde você pode acessar, responder, ganhar pontos e conseguir um relatório de renda fixa, um relatório de ações, de fundos imobiliários, para te auxiliar a investir melhor, feito pela nossa casa de análise, a Speech. Também não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!